Bom, eu fiz uma apresentação bem mais modesta do que da professora Porto, né? Eu gosto mais de falar do que colocar, só botei alguns tópicos assim para lembrar o que é importante, né? E a professora Porto já me apresentou, né? Eu fui orientada por ela tanto no mestrado como no doutorado. No mestrado trabalhamos em áreas impactadas pela mineração de carvão, aquele resíduo piritoso, né, e todo o processo de estabilização desse resíduo, também resíduos de cinza leve, que eram depositados em área contígua, né? Então trabalhamos com água, sedimentos, solos, né? E depois no doutorado a professora Porto me deu uma mão e tanto, né, que a gente monitorou metais pesados na atmosfera. Porque a gente pensa assim, nossa, metal pesado não vai para o ar, mas vai. Né? Como partícula fina, vai e é um contaminante enérgico. Tá? Então, eu só vou pegar aqui. Assim a gente vai dar uma olhadinha geral, né, nesses aspectos todos da mineração. Assim, né? Sim, é a luzinha, não vou precisar. Então, os possíveis impactos que essa mineração de carvão podem trazer tanto para o ar, como para águas, como para solos, sedimentos, né? É algo que merece ser bem discutido. Eu tive pouco tempo para ler todo o material, né, da mineradora. Eu me dediquei mais ao relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA, e não tive assim todas as minhas questões respondidas pelo RIMA. Ele está bonito, está bem apresentado, né? Mas tem pontos assim que, como a professora Porto mesmo salientou, eles ficaram um tanto vagos e eu acho que merecem ser aprofundados. Então, quando a gente fala em impactos ao meio ambiente, a gente sempre pensa assim, é a destruição do ambiente. Não, o impacto, né, eu dei aula sobre impacto ambiental há bastante tempo, né, existem impactos que são considerados positivos e tem os impactos considerados negativos. Então, vamos falar rapidinho nos positivos, né? Por que fazer uma mina de carvão daquele tamanho naquela região? Tá? É claro que aí o impacto positivo previsto pela mineradora é o econômico. O objetivo maior da utilização desse carvão está previsto para geração de energia, né, através de uma termoelétrica, e para um polo carboquímico. Maravilha, né? Por que maravilha? Porque, na verdade, a demanda de energia com a vida moderna está aumentando um bocado, tá? E o Rio Grande do Sul tem como principal fonte de energia o carvão, que é parcialmente utilizado para abastecer a Grande Porto Alegre com energia. Quase 30% da energia que ilumina nossas casas, né? Que, enfim, é aplicada nos nossos usos diários, vem da queima do carvão. Os outros quase 70% são importados de Itaipu. Importados porque é uma binacional. Tá? Então, a gente paga royalties, por isso que a energia é mais cara. E uma pequena fração já está vindo de uma forma mais tranquila de produção de energia, que é a energia eólica, que está vindo lá de Osório, e aos pouquinhos está representando uma parcela cada vez mais significativa da energia que nós consumimos aqui. Se a gente tivesse uma grande matriz energética produzindo energia com a queima do carvão, as despesas com energia no nosso estado seriam muito menores. Mas eu acho que não é só isso que conta, né? Porque a queima do carvão para geração de energia, a gente vai discutindo isso um pouquinho, ela gera vários impactos no ar, na água, no solo, na saúde humana, na saúde de toda a biota da região, né? Então, são pontos que a gente tem que considerar. Outros impactos positivos que a mineradora alega são as gerações de empregos, né? Tanto os diretos como depois os indiretos.
Eu não vi grande vantagem nisso, porque a mineradora normalmente já tem toda a sua equipe de funcionários bem constituída, né? Esgotou uma mina, o pessoal vai trabalhar na outra. Então, eles, pelo que eu li no relatório de impacto, no RIMA, né, eles preveem uma geração de mais de 300 empregos diretos. Porém, eu acho que eles não vão demitir todo o pessoal da mina que já está esgotada para admitir outros. Então, talvez seja só um remanejo. Não sei, né? Não sei como é que vai funcionar essa parte aí. Mas, enfim, o aspecto principal, né, que é o motivo para minerar essa nova área, é a economia energética para o Estado, né, e a implantação de um polo carboquímico. Eu sou química de formação, né, bacharel e licenciado. A química faz coisas maravilhosas, mas também, às vezes, muito perigosas, né? Então, o polo carboquímico ele vai ter o potencial de transformar o carvão em uma porção de outras espécies químicas, né? De moléculas diferentes do átomozinho de carbono elementar que está ali no carvão. Pelo RIMA, eu vi que o principal objetivo do polo carboquímico seria produzir gás a partir do carvão. Tá? Até fiquei decepcionada, porque só gás, né, teria chance de produzir muitas outras coisas. Né? Por exemplo, acho que vocês acompanharam um pouco nas aulas de história, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, os famosos países do eixo, Japão, Itália e Alemanha, tiveram um bloqueio de fornecimento de petróleo. Eles não tinham petróleo, sempre era importado, então, para tentar terminar a guerra, cortaram petróleo desses países. Só que eles buscaram, então, combustíveis na carboquímica. Tá? Principalmente na Alemanha se fazia combustível para avião a partir do carvão. Tá? Então, a carboquímica realmente é algo interessante. Mas, atualmente, toda a indústria química está procurando aplicar mais a química verde, a química com menos impacto. E eu não vi no relatório de impacto alguma coisa relacionada com esse objetivo. Só citavam ali que o principal objetivo é a produção de gás a partir do carvão através do polo carboquímico. Então, isso é alguma coisinha de áreas, de aspectos positivos. Agora, em relação às áreas mineradas e à recuperação, tem vários aspectos importantes. Professora Porto, muito importantes. Tá? Drenar aquela área não significa que o restante, né, que as outras áreas contíguas, onde se produz arroz, onde tem atividade agrícola, talvez pecuária, né, não sejam afetadas, porque o lençol freático não está limitado à área que vai ser minerada. Se eles drenarem aquilo, possivelmente isso vai secar também áreas contíguas. Isso já aconteceu, por exemplo, em Viamão, né, com a Ambev. A Ambev não drenou a área, né, mas eles fizeram perfurações de poços artesianos profundos para ter água de boa qualidade para fabricar ali, principalmente cerveja, né? E os poços deles eram mais profundos do que os poços dos agricultores e dos arrozeiros da região. E aí aconteceu o quê? Secaram-se as fontes das outras atividades. Tá? Então, são impactos que a gente deve considerar também. Né? Se eles vão drenar, isso vai afetar a atividade das outras comunidades do entorno, né? Não apenas das comunidades animais e vegetais, né? Da biota, mas também das atividades humanas. Tá? Aliás, ali, pelo que eu li sobre o assunto, tem aquele grupo todo plantando arroz orgânico, que é algo assim quase que inédito aí no nosso Brasil e muito bem recebido até no exterior. Tá? Então, isso pode ser afetado. Além disso, tirando a cobertura vegetal e cavando a mina, né,
cor da área vai mudar totalmente. Em vez das cores mais claras de verde, né, que refletem uma certa quantidade da radiação solar para o espaço, né, e estabilizam o clima da região, a gente vai ter agora um imenso buraco negro, tá? O carvão escuro. E a cor negra, ela absorve a energia solar e armazena essa energia solar. Isso possivelmente vai modificar totalmente o microclima da região. Tá? Isso acontece. Tem um professor Marcelo que eu convidei para o EDEC o ano passado, que a professora Porto participou lá na UBRA, né, que é um encontro de ensino de ciências. Eu não lembro agora do sobrenome do professor Marcelo, mas ele trabalha muito com essa modelagem de paisagens, com a alteração de cores, principalmente ele se dedica à urbanização e desmatamento. Tá? Mas com uma área de campos úmidos, né, sendo modificada, isso vai também modificar o albedo da região, né, a capacidade de absorver ou refletir a energia solar, e vai certamente trazer uma modificação do microclima da região. Tá? Então, isso é algo preocupante. E durante todo esse processo de mineração, né, vai chover. Vai chover, não tem jeito, né? Em 22 anos não vai ter tempo seco sempre por lá. Tá? E as camadas de carvão, não sei quantas camadas vão ser exploradas lá, não sei se tu viste. São várias, né? Exatamente o número agora, mas são várias. Bom, normalmente... Oi? Bom, normalmente as mineradoras não aprofundam a cava da mina a mais de 80 metros de profundidade. Mas 80 metros é uma tremenda profundidade, é um buraco enorme. Tá? E isso vai gerando sempre exposição daquele rejeito piritoso que é extraído junto com o carvão. Em épocas de chuva, obviamente, isso já vai formando poças ácidas na própria cava da mina. Elas têm que ser realmente sempre drenadas. Né? A água da mina, ela, quando sofre esse processo de acidificação, ela fica bem exótica. Né? Normalmente o fundo fica bem alaranjado, tá? Por causa do ferro presente na pirita, é muito ferro ali, é sulfeto de ferro, né? Então, esse ferro ele vai se oxidar a óxido, e em presença da água, a hidróxido é insolúvel, então é ferrugem, cor de laranja no fundo dessas lagoas que se formam. Né? E a água muitas vezes fica num tom azulado, porque o ácido sulfúrico liberado por esse processo, ele vai liberar vários metais pesados presentes como contaminantes no carvão. E a água fica, em geral, meia azuladinha por causa do cobre. Né? O sulfato de cobre tem uma cor muito bonita, azul, né? Então ela fica levemente azulada. Então, toda essa água é extremamente perigosa. Tá? E quando o minério é levado para beneficiamento, ele sofre uma moagem, primeiro uma separação da fração piritosa, né, que é chamada de siltite, né, que é uma rocha cheia de sulfeto de ferro e outros metais pesados, e isso é separado grosseiramente do carvão, mas o carvão ainda está cheio desse material. Então, ele passa por uma moagem e sucessivas, aliás, moagens e lavagens. Se lava carvão com o quê? Com água, tá? Muita água. Então, a cada lavagem, aquela água tem que ser coletada e colocada numa lagoa de contenção. Ela é uma água extremamente perigosa. Ela não pode ser descartada para o ambiente. É muito ácida e muito carregada de metais pesados. No tamanho dessa área, né, no volume de mineração, vai ser muita água contaminada
que vai ser gerado durante todo esse processo de beneficiamento. A mineradora, no RIMA, colocou que a água vai ser tratada antes de ser devolvida para o ambiente, mas não especificou, como a professora Porto mesmo disse, o tipo de tratamento. Tratar a água com metal pesado não é fácil, né? Por exemplo, no nosso litoral, quase todas as pequenas praiazinhas que não têm uma grande estação de tratamento da água tem água artesiana, né? Então, uma estação puxa a água lá do subsolo para abastecer a população. É uma água ruim de distribuir, porque ela tem alto teor de ferro, por causa da formação do lençol freático, né? Então, o ferro não é tão complicado, né? Bota bastante oxigênio, ele vira óxido, mistura na água, ele já precipita em hidróxido, é relativamente fácil de remover. Mas outros metais pesados são complicados, né? Então, existem técnicas, né? Mas são técnicas bem caras, são processos oxidativos avançados, métodos Fenton, né? Só que no relatório eu não vi nada sobre o tipo de tratamento que vai ser feito. Nesse caso, se eles realmente quiserem deixar a água de boa qualidade para o ambiente, eles vão ter que aplicar em estações de tratamento bem especializadas, diferentes das que tratam água que é bombeada de um rio, tratada e distribuída para a população, tá? Então, vai ter que ser um método mais avançado. E toda essa área, então, que foi minerada, né, ela realmente tem que ser recuperada. Eu vi que existe o plano de recuperação. Eles vão procurar depositar o inerte, né, esse material peritoso, em pilhas, em montanhas, que eu vi que podem chegar até 30 metros de altura, é uma altura bem significativa, vai mudar a paisagem da região, né? E isso tem que realmente ser isolado, né? Quando nós trabalhamos no meu mestrado, isso já faz um tempão, né? Não dá para contar quanto. Mas, enfim, quando nós trabalhamos nas áreas impactadas pela mineração, nós trabalhamos numa região encharqueada chamada Capão da Roça. Era uma área onde esse rejeito era depositado em campo aberto, tá? E era uma área imensa e circundado por um canal de drenagem que levava a água drenada para um arroio natural ali de charqueadas que depois ia depositar suas águas no rio Jacuí. A área era totalmente negra, nada crescia ali. E a Copelme tinha feito um pequeno estudo experimental de cobertura com uma camadinha de argila, né? E plantaram algumas acácias que já estavam lá, na época, 14 anos, né, Porto, e eram mais baixinhas do que eu, né? E o campo, com gramíneas que eles tentaram plantar, não ia adiante, né? A Copelme já aprendeu a fazer isso direito. Aí com frequência eu levava minhas turmas de alunos, tanto da Química como da Engenharia Ambiental e da pós-graduação da UBRA, né, para ver essas áreas mineradas. E não sei se ainda trabalha lá o Mário Ducas, né, mas ele sempre nos acompanhava, né, e ele tinha a satisfação de dizer para os alunos: olha, eu aposto um carro zero se vocês me disserem onde começou e onde terminou a mineração dessa área. Porque a recuperação paisagística era perfeita, tá? Eles, inclusive, simulam todo o relevo em forma de postilhas, tá? Implantam primeiro gramíneas, vai faltar material, foi tirado muito carvão, mas ali eles instalam um lago, tá? E eles monitoram, sim, Porto, eles monitoram, né? Eles tiram amostras de gramíneas para ver se a cobertura foi bem feita, né? E se o isolamento inferior do lago foi bem executado. E ele teve problema com os peixes. Eles põem alevinos no lago, né? E vão periodicamente retirando alguns para fazer
análise de metais pesados para ver se ainda há contaminação. O problema que o Mário Ducas tinha é que os peixes sumiam antes dele poder pegar as amostras, porque o povo descobriu que tinha peixe lá, ia lá e roubava os peixes, né? Então, os peixes que eles analisaram não tinham mais contaminantes. Então, a área realmente é bem recuperada. Mas é muito diferente dessa área atual, porque era sempre área seca, né? Relevo encoxilhado, né? Então, era um tipo de situação. O lençol freático não era emergente. Tá? Agora, aqui nessa mina, eles vão trabalhar com um terreno alagável, né? Um terreno muito diferente. Então, essas mesmas técnicas de recuperação de área talvez não sejam tão eficientes como estão sendo nas outras áreas mineradas que atualmente são recuperadas. Desculpe, com a parte, mas o que eu consegui ver, a recuperação de áreas foi um capítulo quase detalhadamente. Então, eles quase, todo momento, eles se referem no que foi feito nessas áreas, área sim. Seca, Isso. né? Mas de monitoramento, eles Não falaram foi nem isso. de monitoramento. Isso é a parte preocupante, né? Então, essa parte de recuperação de áreas, eu acho que merece mais esclarecimentos da mineradora para o público, tá? Porque eu não senti clareza, né, no projeto de recuperação. Não estou conseguindo... deu. Então, essa aí já passei, né? Já falamos um bocadinho disso, mas os possíveis impactos negativos da mineração, né, eles podem se espalhar em todos os compartimentos ambientais, tanto na atmosfera, quanto na parte de águas, como na parte de sedimentos e na parte de solos. Né? Então, na atmosfera eu achei interessante que eles fizeram lá no RIMA uma pluma de dispersão de poluentes provocados pelas poeiras da mineração. Eu só vi uma pluma, tá? Mas a gente sabe que os ventos não seguem sempre a mesma direção durante todo o ano. A alteração do quadrante da direção do vento, né? O vento ele não segue sempre numa linha reta só, ele oscila, né? E a cada estação ele vai mudando. Isso nós trabalhamos com os metais pesados no doutorado, né? Pegamos os dados todos com a estação da FAB, né? Eles nitidamente mudam de direção durante as várias estações do ano. E eu só vi uma pluma. Não diz para que estação do ano é, né? E mostra que não vai vir poluentes para Porto Alegre. Sei lá, né? Não sei que estação, não sei que direção do vento, né? Então, eu acho que isso mereceria estudos sazonais. Tá? Então, modelos para cada estação do ano, ao menos, né? Porque eu fiz mês a mês o estudo de ventos para estudo de dispersão de poluentes metálicos na atmosfera, né? E cada mês tinha pequenas variações. E se a gente comparava uma estação do ano para outra, né, as diferenças eram muito grandes. Tá? Então, eu acho que eles deveriam fazer várias plumas. O que preocupa não é a fração mais grosseira dos poluentes, né? Porque eu acho bem interessante essa tabela, né? Ela trabalha com o material particulado na atmosfera, né? Com o DP. O que é isso? É o diâmetro aerodinâmico da partícula. Quando a gente fala em partícula de pó, a gente quase sempre imagina uma esferinha, né? Mas ela pode ter qualquer forma. E o centro de gravidade dessa partículazinha, quando ela está no ar, vai ser o ponto onde a partícula vai rotacionar em volta do centro de gravidade. A partícula não é fixa, ela não vai com o vento assim em linha reta. Ela vai dando cambalhotas com o vento. Tá?
Então, o diâmetro aerodinâmico é o diâmetro de giro da partícula. Ela pode ser pequenininha e longa, então o diâmetro de giro vai ser muito maior do que a partícula real. E é isso que a gente usa quando a gente estuda dispersão de poeiras na atmosfera. Não é o tamanho da partícula, mas o diâmetro de giro. Tá? Então, essas partículas, conforme o seu diâmetro aerodinâmico, né, elas vão ficar mais ou menos tempo no ar. Então, partículas muito fininhas, né, que podem vir principalmente da queima do carvão depois na termoelétrica, né, que são chamadas de cinzas volantes ou cinzas leves, né, ou mais tecnicamente fly ash, né, elas são muito pequenininhas, né, elas permanecem, elas não precipitam, elas permanecem muito tempo em suspensão atmosférica e percorrem distâncias enormes. E muitas vezes é nessas partículas que a gente tem os elementos mais perigosos. Por exemplo, o carvão sulino tem um contaminante que quase não se fala, né? Se fala muito pouco. Em geral, se fala metais pesados. Chumbo, cromo, cádmio, níquel, né? Mas tem um metal leve que é muito malandro, né? O berilo. Às vezes eu pergunto para os meus alunos, né? Serve para que o berilo? Né? Ninguém sabe. Está lá na tabela do lado do lítio, ninguém sabe para que serve o berilo. Então eu digo, pesquisem. Aí eles descobrem algumas aplicações. Mas uma coisa que o berilo não serve é para deixar a gente saudável. Tá? Berilo é altamente carcinogênico. Tá? E ele está presente no carvão sulino. Ele faz parte do particulado fininho. Tá? E ele pode percorrer longas distâncias. Por que nós temos 4 esqueletos de jacuís, né, termoelétricas abandonados nos campos gaúchos? Porque eles não souberam como abater esses particulados levinhos, né, que permanecem muito tempo no ar e podem afetar a saúde da biota e a saúde humana de várias cidades próximas, nas áreas onde esse carvão está sendo queimado para gerar energia, ou se pretende queimar. Tá? Então, inclusive, Candiota já esteve parado por 4 anos, né, por causa do problema das cinzas leves, que percorriam grandes distâncias e causaram muitos distúrbios, não só no Rio Grande do Sul, que São Pedro é um santo gaúcho, padroeiro gaúcho, mandava a poeirinha malandra para Argentina e Uruguai, né? Deu problema internacional, né? Então, isso aí cassou a licença de operação de Candiota por 4 anos até eles colocarem lavadores de fumaças, precipitadores eletrostáticos, precipitadores de ultrassom e toda a parafernália para poder operar com mais segurança. Tá? Então, isso eu não vi também especificado no RIMA. Né? As poeiras mais grosseiras, elas não ficam muito tempo no ar. Na pluma de dispersão que consta no RIMA, eu só vi partículas totais, acho que partículas menores de 10 micrômetros de diâmetro aerodinâmico e partículas menores de 2,5 micrômetros de diâmetro aerodinâmico. Tá? Não tem para partículas ultrafinas, que são as mais perigosas. Tá? E vocês veem, 2,5 né, está ali entre o 5 e 1. Se a gente considerar o parâmetro 2,5 de diâmetro, né, vocês veem se a partícula tem diâmetro 1, ela permanece 8 horas e meia, em média, no ar. Tá? E 5 de diâmetro, no máximo 20 minutos. Tá? Então, vocês veem que tem uma longa distância para percorrer com ventos mais fortes. E como é que as partículas ultrafinas saem da atmosfera? Elas são lavadas pela chuva. Tá? A lavagem atmosférica é feita pela chuva, então quem trabalha com qualidade do ar, né,
eu fiz vários trabalhos com amostradores de partículas inaláveis e partículas totais. A gente sabe que depois de uma chuvarada nem adianta coletar o material porque o ar está limpo. Tá? Então, elas vão ser removidas pela chuva e vão para onde? Em águas e solos. Tá? Então, saiu do ar, foi para a água, foi para o solo, não some. Tá? Vai para algum lugar. E aí a contaminação ocorre nos recursos hídricos e em áreas urbanas, áreas cultivadas, áreas de criação. Só passa para outro compartimento. Então, eu acho importante, né, se questionar um pouquinho também sobre esses modelos de dispersão atmosférica. Né? Eu trouxe esse gráfico aí para vocês verem que os óxidos metálicos, né, que estão ali, 1, 2, 3, a quarta linha, né, óxidos de metais, estão bem dentro das partículas ultrafinas, né? Estão bem dentro daquela parte de partículas ultrafinas. E nas termoelétricas, né, esse é o grande problema da termoelétrica, como remover esses contaminantes. Tá? Então, eles têm que ter equipamento muito especializado para fazer essa remoção. Quer dizer, não é só a mineração que preocupa, mas o uso do carvão para geração de energia é também preocupante. Vai dar uma economia? É um aspecto positivo? Claro que é. Tá? Mas tem que utilizar técnicas excelentes para remoção desse contaminante poderoso, né, preocupante da atmosfera. Para vocês terem uma ideia do tamanho de partículas, nos Estados Unidos eles se preocupam demais com isso. Aliás, dá para baixar livros inteiros lá do site da EPA. Né? Essa figura é de uma das publicações. A parte escura representa 1/4, está faltando um pedacinho ali, do diâmetro de um fio de cabelo humano. Tá? Então, imaginem esse escuro circular. Seria uma fatiazinha do cabelo humano. Ah, então, a partícula menor de 10, que foi monitorada naquela pluma de dispersão no RIMA, né, ela está representada pela bolinha amarela. Né, para vocês terem uma ideia do tamanho da partícula que entra no nosso pulmão. E quanto mais fina ela for, mais ela entra. E ela causa doenças. Né? Se ela é perto de 10, são as bronquites. Né? Se ela é menor, já vai mais para os bronquíolos, as bronquiolites. Né? E quanto menor for, maior o dano. Tá? Então, se ela for menor do que 0,1, por exemplo, as ultrafinas, ela atravessa a parede do alvéolo pulmonar, entra na circulação sanguínea, tá? E lá ela é uma partícula que não deveria estar presente no sangue. Tá? Então, por exemplo, o paulista que mora em área urbana super contaminada com partículas ultrafinas, de fumaças de veículos, né? Quase todo paulista tem doenças respiratórias, circulatórias, cardíacas e renais, em função dessas partículas ultrafinas. Por isso que eu acho bem preocupante, né, esse estudo mais aprofundado, não só da geração de poeiras da mineração, mas também da aplicação da queima desse carvão para geração de energia. Tá? Então, isso realmente vai afetar bastante. São propostas futuras, né? Mas por precaução a gente já deve... Sim, porque vão minerar o carvão para quê? Vão minerar para usar, né? E vão usar principalmente em geração de energia, ao menos no início, né? Aqui só para vocês verem o que eu falei, né? Quanto menor o tamanho da partícula, mais profundamente ela entra no organismo humano, não só no humano, também dos animais, né? Também é problema para os vegetais, se está no ar, né? Até para os vegetais, as partículas mais grosseiras são as mais importantes, porque elas precipitam sobre a vegetação e elas obstruem as cavidades estomáticas. E aí a planta não consegue fazer
a fotossíntese com a mesma eficiência do que uma planta numa área de atmosfera limpa. Tá? Então, o pessoal todo que trabalha com agricultura, lá na região de Eldorado e de Charqueadas, pode ter prejuízo até por causa das partículas mais grosseiras, né? Se estão dentro da área de dispersão. Bom, além disso, né, a professora Porto já falou, o carvão sulino tem, além do carbono, né, tem muito enxofre da pirita. Né? Então, o enxofre na pirita, ele está na forma de sulfeto. Esse sulfeto é basicamente sulfeto de ferro. E o sulfeto de ferro, quando exposto ao ar, né, ele vai se oxidando e vai, então, formando outras espécies químicas. Né? O ferro vai se transformando em óxido de ferro, que com a umidade transforma em hidróxido. Né? Ele não é solúvel na água, ele precipita, ele só é solúvel em algumas formas de óxido. Tá? E em todas as lagoas de mineração a gente tem altas concentrações de ferro. Aí a gente pensa, mas ferro não faz mal, né? Tudo depende da dose, né? Nós sabemos que a gente precisa de ferro, porque sem ferro seríamos todos anêmicos e uma série de funções nossas não ocorreriam. Né? Mas excessos de ferro, né? Por isso que a remoção de ferro em águas distribuídas para a população humana é importante. Uma das causas é justamente a saúde humana, né? Com altas concentrações de ferro, o ferro se acumula, ele adora o coração humano, né? Se acumula nas fibras cardíacas, enrijece essas fibras e chega a um ponto que o coração não consegue mais ter aquela mobilidade, né? Bater direitinho, e aí ele tenta bater direito e não consegue, é o dia do ataque cardíaco. Tá? Então, vocês veem que a remoção do ferro na água, mesmo da lavagem do carvão, ou coisa assim, também é importante. Tá? Mas, quando ele está em quantidade muito grande e numa área bem arejada, ele tem a tendência a virar hidróxido e ir para o fundo. Aí vai afetar mesmo o sedimento. Ele vai fazer um gel alaranjado, né, que vai impedir as trocas de nutrientes entre organismos bentônicos, né, e a água. Então, é outra coisa que a gente tem que estar atento. Isso é típico de águas de mineração. Né, isso a gente vê com frequência. Além disso, né, o enxofre, né, da pirita, ele se oxida primeiro a dióxido, trióxido de enxofre, né, que são gasosos, podem ir para a atmosfera e formar chuvas ácidas, né, eles vão com facilidade para a atmosfera, ou se em contato com chuvas, durante o processo de formação, esses óxidos de enxofre já vão se transformar em ácido sulfúrico, que acidificam muito as águas de áreas mineradas. Tá? Então, como a professora Porto já falou, já encontramos águas em regiões atingidas por mineração de carvão com pH 2. Isso é muito ácido mesmo. Não é só um problema de alteração de pH, mas esse pH hiperácido, ele mobiliza metais pesados que nem precisavam estar no carvão, mas estão lá inativos no sedimento que foi formado a partir, por exemplo, de rochas esfareladas, né, que formam as areias, siltite, etc., né, elas contêm esses elementos químicos. Em pH ácido, esses elementos são ionizados e se tornam, muitos deles, solúveis em água. Então, são águas ácidas sempre são perigosas. Se vocês olharem a continha de água que vocês recebem em casa, a Corsã está sempre de olho no pH da água que distribui. Tá? Ele tem que ficar aí de 6, mais ou menos de 6,5 para cima, né? Senão não é uma água boa para consumo. Tá? Dá para ir até 8,5, 9, tranquilo. A parte básica é menos preocupante. Não é que seja
despreocupante, mas a acidez sempre é bastante perigosa, até mesmo por causa dos utensílios domésticos de cozinha, né? Nossas panelas são de metal e se a gente usar água ácida, mobiliza metal para comida e a gente se intoxica. Tá? Então, tudo isso são problemas que a unidade de tratamento de água desse empreendimento vai ter que se preocupar bastante. Né? E com a queima do carvão para geração de energia, a gente tem outros problemas. Né? A gente vai formar os óxidos de carbono. O monóxido de carbono, se a mistura ar-combustível não for perfeita, ela nunca é bem perfeita, né? O monóxido de carbono é altamente tóxico. Tá? Muitas vezes a gente diz assim, eu nunca tive, graças a Deus, né? Mas muita gente tem enxaqueca, né? Principalmente pessoas de áreas urbanas. Um dos sintomas da enxaqueca, algo que pode provocar enxaquecas bem sérias é monóxido de carbono. Tá? Ele é tóxico, tá? Em quantidades muito elevadas ele é até letal. Tá? E temos também a formação do dióxido de carbono. Ele não é tóxico, a gente respira isso, ele é componente normal do ar. Porém, a quantidade de minérios são cento e quantos milhões de toneladas? 166. É muito carvão para ser queimado. Imagina quanto dióxido de carbono vai ser jogado na atmosfera com a utilização desse carbono para gerar energia. Será que não temos eficiência de uso de energias um pouquinho mais limpas? Energia 100% limpa não existe, é utopia. Tá? Mas tem as mais limpas, né? A eólica, a solar, enfim, vários tipos. Né? Mas a queima do carvão é preocupante porque no último inventário do NOAA sobre os gases de efeito estufa, a gente teve a notícia recente agora que 2018 foi o ano pico de lançamento de gases de efeito estufa para a atmosfera. Com a utilização de todos esses milhões de toneladas de carvão, quanto nós vamos jogar mais de carvão, de gás carbônico na atmosfera, né? O gás que retém o calor na atmosfera, que faz a alteração climática. Ele não é o pior, tem muito piores. Mas, enfim, é o que é jogado em mais quantidade. Né? Então, é uma situação muito preocupante esse montante todo a ser jogado no ar. Né? Então, já estamos com problemas de alteração climática. Já foi bem pior no nosso planeta. Né? Na época dos dinossauros, vocês sabem que não tinha gelo nem no Polo Norte, nem no Polo Sul, mas também não tinha humano. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar cada era com a sua fauna e flora típica. Né? E a gente é da fauna atual, não vamos querer voltar para eras que as soluções que a tolerância não existe. Sim. Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso com lançamento de gases estufa. Além disso, no polo carboquímico, o gás que eles pretendem produzir a partir do carvão é uma imitação do gás natural de petróleo, né? É um metano. Né? E o metano é um gás de efeito estufa que é mais de 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono em termos de retenção de calor atmosférico. Tá? Se ele for queimado, ele vai virar gás carbônico igual. Tá? Mas se ele não for queimado e escapar, é um gás mais preocupante do que o próprio gás carbônico. E aí, com tudo isso, vocês veem que nossas águas e nossos solos também serão contaminados. A professora Porto citou o trabalho da última doutoranda com o cromo, né? O cromo nas cinzas leves da mineração. A cinza leve é básica, né? A cinza pesada ela é perigosa. No RIMA, eles explicam que as pilhas o projeto é estabilizar as pilhas de resíduo de mineração com cinza
Só que eles não dizem que cinza é, se é a pesada ou se é a leve, né? Se é a pesada não vai adiantar muito, porque ela não tem um poder de neutralização muito grande. Até tem um pouquinho de carbonatos, etc., mas lá tem mais sais e óxidos pesados, né? E a cinza leve, ela é de mil e uma utilidades, né? Por exemplo, a maior parte das cinzas leves das termoelétricas vai para as fábricas de produção de cimento, né? Precisa-se de cinza leve de carvão para produzir cimento, né? Na falta de outra fonte de carbonatos, né? Basicamente, a cinza leve é carbonato de cálcio e magnésio, mas ela tem também contaminantes. O cromo é preocupante? Mas não tanto para águas, né? Na água, ele só é solúvel, né, levemente solúvel, não se dissolve em grande quantidade, na forma trivalente. Aí ele não é tão perigoso. A gente até precisa consumir cromo trivalente para formar algumas vitaminas do grupo B, tá? Mas não demais, né? Demais ele é tóxico. Agora, na forma hexavalente, ele é extremamente tóxico, só que ele não é solúvel em água. A solubilidade dele em água é muito, muito baixa. Para onde ele vai? Vai para o sedimento, né? E vocês sabem que as cadeias tróficas do meio aquático, elas iniciam lá com os organismos bentônicos do sedimento, né? E aí vão ser repassadas, vão ser bioacumuladas e repassadas para a cadeia trófica, né? Então, de repente, aquela região vai ficar com um peixinho mais temperado, né? Com alguns metais pesados disponibilizados por toda essa atividade. Por isso que a Copelme, naquelas lagoas que eles põem nas áreas recuperadas de mineração, eles põem alevinos e monitoram esses alevinos para ver se o metal pesado está acumulando no alevino, né, à medida que ele cresce, se alimenta e vira um peixe adulto, ou não. Então, pelos estudos que eles fazem, eles veem se a recuperação foi bem feita ou não. Então, se não foi bem feita, eles têm que esgotar aquela lagoa artificial, fazer todo um recapeamento com a argila compactada, muitas vezes um processo de neutralização com carbonatos, né, para diminuir o potencial ácido, né, e repovoar com peixes e fazer o remonitoramento. Mas eles têm sido bem eficientes nessa parte, né? Só que o que preocupa é que essa mina é em área úmida, tá? Então, como é que vai ficar essa questão toda de contaminação de águas e também de solos? Porque a gente não pode esquecer que lá tem arrozeiros que vão extrair água dos recursos hídricos, que poderão ser contaminados, né, para irrigar o arroz, tá? E é um arroz com selo de orgânico, tá? Eu sempre brinco um pouco, eu digo, eu nunca vi um alimento que não seja orgânico, mas é um nome que convencionaram, eu acho horrível, né? Porque todo alimento é orgânico, né? Mas o que recebe o selo de orgânico significa que não tem contaminantes, né? Certificado. Mas, enfim, são preocupações que a gente tem que ter em relação a essa área tão diferente que vai sofrer todo esse processo de mineração, né? Bom, isso ali a gente já discutiu um bocado, né? Então, são esses os pontos que eu acho que são preocupantes nesse processo todo e que merecem uma atenção especial. Obrigada.